O que é preciso para ser perito? Em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa que parece ridícula, mas é que ninguém entende isso. É preciso, pessoal, ter aquilo que é necessário na vida toda de cada pessoa. Bom senso. Parece bobagem que eu tô falando, mas não é não. O perito tem que ser aquele profissional expert em bom senso. Porque se não tiver bom senso, vai chegar às conclusões mais estapafúrdias no decorrer de um processo. Então, em primeiro lugar, bom senso. Segundo lugar, é preciso que você faça um curso, pessoal. Não tem jeito. Você precisa ser uma pessoa que gosta de aprender, que procura conhecimento para ser um bom perito. E por que eu digo isso? Porque nós, de outras áreas, por exemplo, eu, arquiteta, engenheiro civil, médico, contadores, administradores, psicólogos, não são da área de direito. Advogados entendem a legislação. Nós não entendemos, nós não fomos preparados na faculdade para esse tipo de segmento. E o trabalho de perito precisa o tempo todo que você tenha um entendimento da legislação, porque ali no decorrer do seu dia a dia do trabalho de perito, você tem que seguir uma série de trâmites que estão fundamentados dentro de uma lei. Se você não fizer isso de forma correta, você pode ser até punido. Você pode ser até, dependendo do erro, ser incriminado, porque você está trabalhando, pessoal, dentro do Poder Judiciário. É algo bem sério. E tem outra, conforme eu já falei em outros vídeos, milhares de vezes, qualquer decisão sua errada, qualquer petição que você faça errada, se o seu laudo vier errado, você vai conduzir o juiz a um despacho, a uma sentença errada também. E com isso você vai prejudicar vidas, você vai prejudicar as partes, tanto o autor quanto o réu, que muitas vezes está ali como réu de forma injusta, ou o autor que está ali precisando que você faça o entendimento correto daquela situação e você não faz. Então essa é a segunda situação. Você precisa fazer um bom curso para poder adquirir essa malícia de entender como funciona o jurídico e saber tomar as decisões certas e fazer os laudos da forma correta. E raciocinar em cima de cada situação para formatar um laudo da forma correta. A outra questão, pessoal, é que vocês precisam prestem atenção, no estado do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, onde eu moro, para você estar inserido na planilha lá do Sejud, que é a planilha oficial do Tribunal de Justiça, você precisa ter 2 anos de experiência na profissão e ter um curso obrigatoriamente. Tá? Qualquer curso, não precisa ser somente o curso da ESAD, que é o curso oficial do Tribunal de Justiça, que foi o curso que eu fiz, não precisa, pode ser qualquer curso, qualquer um é reconhecido lá por eles, porque até mesmo eles sabem que o curso deles não dá conta da demanda da procura de profissionais no estado todo, então eles aceitam outros certificados. Acontece que nos outros estados do Brasil não precisa ter 2 anos de experiência e nem precisa ter curso para isso, ok? Vocês precisam fazer o curso para trabalhar da forma correta e acabar não se metendo numa encrenca, ok? Mas não é obrigatório para vocês se inscreverem lá nos tribunais ter esses pré-requisitos, somente no estado do Rio de Janeiro. Eu já repeti isso N vezes, mas vou continuar repetindo porque o pessoal tem dificuldade, porque eu dou aula para alunos do Brasil todo, de sul ao norte desse país. E as regras mudam de estado para estado. Mas o que eu tenho visto é que todas essas exigências que eu acabei de falar, de 2 anos de experiência e mais obrigatoriedade de curso, é somente no estado do Rio de Janeiro. Aluno nenhum meu de São Paulo, lá do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, nenhum trouxe essa obrigatoriedade lá nos tribunais de suas regiões, entenderam? Então, eu tenho conhecimento disso porque eu lido com alunos do Brasil todo. Então, fiquem sossegados, se você não é do estado do Rio, não precisa ter obrigatoriedade desse curso, mas você vai ser leviano se não fizer esse curso, porque se você não é da área de direito, você não conhece nada de legislação e para trabalhar como perito precisa ter esse conhecimento, ok, pessoal?
Então, a outra coisa que vocês precisam entender é o seguinte, é uma pergunta que vocês fazem muito, no que eu preciso ser formado, quais são as áreas que eu sendo formado eu consigo perícia. Quase todas as áreas profissionais têm perícia, mas é óbvio que algumas têm uma demanda maior. Por exemplo, medicina tem uma demanda gigante, contabilidade tem outra demanda gigante, engenharia civil e arquitetura, novamente também uma demanda gigante. Psicólogos também tem uma demanda bem grande. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum, que são assim os mais requisitados dentro da perícia. São esses 5 os mais requisitados: contadores, engenheiro e arquiteto, médicos, psicólogos são muito requisitados. Assistente social. Assistente social também é bem requisitada também em questões de perícia. Então, essas profissões são as que mais têm demanda dentro do Poder Judiciário. Mas não quer dizer que as outras profissões também não tenham. Tem sim, só que com menos intensidade, tá? Tem uma profissão também que ninguém percebe, que inclusive os juízes não perceberam, mas é a engenharia de produção. Todas as questões voltadas à indústria precisam ser nomeados peritos e engenheiros de produção, porque a indústria envolve toda uma dinâmica de conhecimento de processos produtivos. Então, acontecem às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático que acontece muito nas varas dos tribunais. São casos de pessoas, muitas vezes, que se machucam ou até, infelizmente, perdem a vida em uma máquina dentro de uma indústria. E muitas vezes os magistrados, nessa ocasião, eles vão lá e nomeiam o engenheiro mecânico. Esqueci, engenheiro mecânico também tem muita demanda na área de perícia. Nomeiam o engenheiro mecânico. Só que, olha só, o engenheiro mecânico, ele é especializado em quê? Em máquinas, em mecânica. Se ele for chamado para um tipo de processo desse, onde alguém se machucou ou veio a óbito por conta de uma máquina, ele vai se restringir à análise do equipamento, se o equipamento está ou não funcionando, se o equipamento contém ou não algum defeito na operação. Ele vai se limitar a isso. Só que muitas vezes o que ocasionou aquele acidente não se restringiu a um defeito ou não de uma máquina, de um equipamento. Aquilo pode ter sido um erro de processo dentro da indústria. Então, o engenheiro mecânico vai se limitar ali na máquina. O engenheiro de produção vai ver aquilo como um todo, porque ele vai olhar se houve algum tipo de conduta errada, de ordem errada no gerenciamento daquele processo de produção. E aí, sim, ele vai conseguir ver o contexto geral dessa situação. Então, vai aí também uma dica para os nossos magistrados aí do nosso país, que muitas vezes não têm a menor obrigação de saber qual é o perito certo que eles vão nomear, mesmo porque é impossível eles conhecerem todas as áreas dessa maneira tão aprofundada. Então, essa é uma dica, tá? Importante. Os engenheiros de produção estão perdendo aí essa área de perícia porque desconhecem a importância do trabalho deles dentro de uma perícia. E perícia de indústria acontece muito. Por exemplo, na vara trabalhista acontece muito esse tipo de situação de pessoas que entram com processos porque o seu parente ou ele próprio se machucou dentro de uma indústria. Então, é necessário que se faça também, que se coloque nas perícias o engenheiro de produção. E vai aí também mais um que tem bastante demanda, porque problemas em indústrias tem o tempo todo. Então, mais um aí que eu falo para vocês que também tem bastante demanda. O outro também é o engenheiro agrônomo, porque tem muita demanda de avaliação de imóveis rurais. E o engenheiro agrônomo, ele é aquela pessoa indicada para ver a parte agrícola e produtiva, conforme eu falei no outro vídeo, de um imóvel rural. A parte dos imóveis que existem dentro da fazenda pode ser feita a avaliação por arquiteto ou engenheiro civil, mas a parte de produção, a capacidade produtiva dessa fazenda tem que ser feita por um engenheiro agrônomo, assim como se tiver animais, tem que ser feita essa avaliação dos animais, se eles estão com saúde boa, se eles estão com valor de venda ou não, é o veterinário. Então é uma perícia, como eu chamo, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, multidisciplinar. Então, resumindo,
o que precisa para ser perito é que você tenha uma formação superior, de preferência nessas áreas, aí você vai ter uma maior demanda, essas áreas todas que eu falei agora no vídeo. Se não for dessa área, também vai ter demanda, não desista, mas são assim menos frequentes. E você precisa ter no estado do Rio de Janeiro essa situação mais complexa, mas nos outros estados do Brasil não precisa ter experiência de 2 anos, nada disso, mas você precisa fazer um curso, pelo amor de Deus, pessoal, porque isso é um trabalho muito sério. Eu, em 2010, entrei sem curso algum para começar a trabalhar como perita, porque não tinha curso para fazer naquela época. Tinha, acho que nem no tribunal tinha curso naquela época, não lembro mais, mas eu não achei curso, não achei nada na internet que pudesse me ajudar. Então eu tive que aprender ali na força e na vontade, errando muito, apanhando bastante, lendo processos. Eu li os processos do começo ao fim, isso é uma coisa fundamental também. Mais uma dica aqui nesse vídeo, que vocês precisam ler o processo do começo ao fim, não é só para ler aquelas páginas que interessam ao perito, não, porque muitas das vezes nas outras partes do processo você vai encontrar pistas que vão te ajudar a elucidar aquele caso. Então eu lia os processos inteiros e conforme eu ia lendo, eu ia aprendendo muita coisa. Comecei a estudar muita coisa de direito, comecei a estudar legislação e só em 2019, eu comecei em 2010, só em 2019 eu fui fazer um curso, que é o curso do TJ, aqui no estado do Rio de Janeiro, mesmo porque, conforme eu falei, aqui no Rio de Janeiro precisa ter o curso para trabalhar como perito de um tempo para cá, porque na minha época não tinha essa obrigatoriedade aqui no Rio, tanto é que eu não tinha curso e eu trabalhava como perita. Então, isso aí são os pré-requisitos para você ser um perito. Mas acima de tudo, pessoal, tenham expertise, mas tenham bom senso, ok? Então, essa foi a minha dica de hoje.